it's all about a journey we don't know, that I won't make it all alone. Bem-vindos ao It's All About the Journey. Eu sou o Pedro Tejer, com mediação de Mariana Nunes Rodrigues e hoje com um convidado muito especial, o psiquiatra José Gameiro. Bem-vindos, José. Obrigado. Então, acho que podíamos começar assim num motezinho e até vou primeiro cometer em delicadeza. Não, eu tinha uma coisa para dizer. Porque é assim, são 45 anos psiquiatra, 45 anos Como psiquiatra, 45 anos. A pensar em casais. E hoje temos um tema muito fresco para si. Vamos falar sobre casais. Desculpa, eu tinha que fazer esta brincadeira. Não, mas vamos lá. Vamos tentar que não cair no lugar comum. Pronto. E acho que podia passar para o Pedro, cometer em delicadeza de começar com o Pedro, só porque experiencia-se muito esta questão, principalmente na STAT, que vocês veem muitos pais, muitos casais, o quão assoberbados estão, porque é ser, como eu estava a dizer, casal romântico, casal parental, casal, depois tem que se cumprir as funções de profissionais, etc. Como é que tu sentes isso na STAT, na vivência? Bem, eu aqui respondo como mestre Tejer, responsável pela STAT e nós trabalhamos muito com crianças e, portanto, aí com muito contacto com os pais e com os pais e com os cuidadores, na verdade. E também com o chapéu de pai, Pedro Tejer, que de repente está nessa realidade com 3 filhos e, de facto, termo assoberbado é o termo mais certo, não é? Nós sentimos muitas angústias dos pais que tentam chegar a horas a tudo, atrapalhados, ansiosos porque estão atrasados e a saber se estão a cumprir, tal como os pais que não podem estar presentes, mas que pedem a alguém para levar as crianças. Às vezes são familiares, às vezes os avós têm um papel muito importante, às vezes não são, às vezes é a carrinha, às vezes é o amigo. Então esta ânsia permanente dos pais que se sentem assoberbados, obviamente, com a função deles, com os horários, com as atividades, com tudo, com a responsabilidade. E com toda a atenção que isso depois implica para o casal, não é? E depois, obviamente, exato, depois tudo o que isto implica para a dinâmica familiar. E eu, como pai, Pedro Tejer, que também tenho os meus filhos nesta e que também sinto, a certa altura, a ter esta conversa com a minha mulher, a pensar, bolas, isto é cansativo. De repente andar de um lado para o outro. Nunca aconteceu o que acontece a muitos pais, quer dizer, mas porque é que eu meti nisto? Eu acho que não há pais que não tenham pensado algum Claro. Mas e como é que acha, Zé, que se equilibra? Como é que o casal consegue equilibrar esta quantidade de coisas, estarem tão assoberbados? Eu acho que há coisas que são inequilibráveis, mas como agora se diz, dito isto, eu acho que as condições no nosso país, muitas vezes para ter filhos, são muito complicadas. Eu explico porquê. Porque, por um lado, os vencimentos não são muito altos e, portanto, as ajudas que se podem ter, que são pagas, não são muitas, mas não é só isso, o que é também é que os horários de trabalho... Nós, em Portugal, trabalhamos muito mal, acho eu, não é? Trabalhamos muitas horas, a produtividade é muito medida em horas, ainda em muitas empresas, outras não, mas é muito medida em horas. Eu conto sempre uma história como muito engraçada, que me aconteceu há muito pouco tempo, com um doente meu que foi para a Dinamarca, e foi à frente, a família ia depois, passados uns meses, montar a casa, não sei o quê, coisa ligada à informática. Eu fui trabalhar para uma empresa grande. E como estava sozinho, aquilo acaba às 3h30, 4 da tarde, acabam de trabalhar, ele ficava a trabalhar. O diretor, ou o presidente, ou o que era, um dia chamou, disse, você está-me a arranjar um problema. E eu, qual é o problema? É que o segurança, a mulher dele, pensa que ele tem uma outra mulher. Porquê? Porque ele chega à casa tardíssimo, porque ele não pode sair antes de você sair do edifício. E, portanto, veja lá se sai a horas, porque o homem não pode sair. Bom, isto é uma brincadeira para dizer que... Mas mostra um paradigma, não é? Mostra um paradigma. Nós, de facto, cá trabalhamos muitas horas. Eu acho que trabalhamos mal, porque, por exemplo, uma das coisas que eu toda a vida lutei com algum sucesso, às vezes, é que as reuniões duram interminavelmente, as pessoas nunca mais calam, têm hora de início que nunca é respeitada, têm hora de fim que não se marca hora de fim. Portanto, tudo aquilo que são pouco pontuais, eu sou obsessivamente pontual, portanto, são pouco pontuais. Isto para dizer que a produtividade e o tempo que é passado... Outro dia apareceu, aliás, da Fundação Manuel dos Santos, eu não percebi, o senhor não devia estar bem, dizer que tinham ficar... Não, fez-me impressão, porque dizia, num estudo que fizeram sobre o tempo de transportes, que o tempo médio em Lisboa era 21 minutos, assim, mas onde é que o gajo mora? Só se o gajo mora
não sei, ao lado do trabalho, porque 21 minutos ninguém... Sim. Quer dizer, ninguém passa 21 minutos por dia em transportes. Mas para dizer que os transportes é outro problema, não é? E não estou a falar de quem anda de transportes públicos, que aí é muito pior, não é? Estou a falar de pessoas que andam de carro. Eu moro em Cascais e no outro dia fui até Vila Franca e vi que era igual ao fim da tarde para o outro lado. Para a Almada é o que se sabe, portanto, pronto, e dentro de Lisboa é o que se sabe. Dito isto, os casais, e agora estou a falar dos casais heterossexuais, homossexuais, terão menos filhos, menos questões com os filhos, tentam partilhar tarefas. Mas a partilha de tarefas ainda não é o que era. Ainda não existe. Quer dizer, eu não sei qual. Aqui há uns anos houve um estudo do ISCTE da Anália Torres a dizer que tinha aumentado o tempo de tarefa do masculino de 17 para 21 minutos, ou assim, uma coisa parecida, completamente ridícula. Portanto, eu nunca mais me esqueço outra história. Por dia, esse estudo? Por dia. Que o homem só ajuda 21 minutos em casa? Sim. Nós somos uma exceção, obviamente. Isso que eu queria dizer, Obviamente, quer dizer, claro. Obviamente, Pois não é? E nem é ajuda, é participação que Sim, vocês aquilo que fazem. não Não é? ajuda. E aquilo Não, que não faço. faço é porque não fiz o curso da máquina de lavar, ninguém me ensinou, não fiz o curso, não fiz o curso, não tive tempo para fazer o curso, também a minha mulher não me explicou ainda, não me quis dar essa. Mas eu nunca me esqueço de uma história de uma doente minha, essa mãe solteira, e isso tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há bocado, que vivia na angústia ela era bancária, tinha o filho no infantário, e por um lado tinha que sair do banco às 6h30 ou 20 para as 7 para chegar até às 7. E estava sempre em falta, porque saía mais às 6h30, na altura era considerado sair muito cedo do banco. Chegar depois das 7 obrigava as educadoras ou quem estava numa coisa a ficar à espera. E ela vivia nesta angústia horrível, quer dizer, eu sei que estava sozinha, mas quer dizer, nada justifica que se trabalhe até às 6h30 da tarde, nada justifica, quer dizer. Nem a nível de produtividade, nem a nível de gestão emocional da vida, não é? Depois, isto é, digamos, os aspectos funcionais e os aspectos práticos. Depois, obviamente, com uma criança, quer dizer, é o que toda a gente que tem filhos sabe o que é, não é? Os primeiros tempos é o que são, porque dormem mal, porque isto, por aquilo, porque a seguir podem dar... Depois depende muito dos miúdos também, porque a seguir é porque são muito agitados e porque dão chatices, depois quadros, enfim, por aí fora. Sim. Há sempre questões... Há sempre pontos de tensão, há não é? sempre pontos de tensão. E o casal tem dois, se é possível esquematizar, tem dois focos de tensão. Ou tem duas variáveis de tensão. Tem, por um lado, a diferença que há sempre num casal entre a forma de lidar com as crianças, que tem a ver com a forma diferente, como cada um de nós é, tem um bocadinho a ver, talvez menos que antigamente, com a educação que cada um teve. Um é permissivo, o outro é menos permissivo. Um acha depois na adolescência que ele pode chegar a horas e o outro pode não sei o quê, coisas desse tipo. E depois tem a ver com a atenção, quer dizer, quem está estourado não tem muita pachorra para depois dar os beijinhos à noite ou à hora que for, não é? E depois há uma grande falta de apoio, ou as pessoas têm avós ainda em idade que seja capaz de fazer. E têm avós por perto. Ou têm dinheiro para pagar babysitters. Eu nunca percebi porque é que não se faz uma coisa em Portugal, que eu fiz imenso quando a minha filha... Depois com o António já não foi preciso, felizmente. Com o António, que é o meu filho, eu tenho dois filhos de duas gerações diferentes. Uma filha de um casamento tem agora 47 anos, vai fazer 48, e o António, que a Mariana conhece muito bem, e que faz 27 agora daqui a uns dias. Na minha filha, nós tínhamos um esquema com uns amigos meus, amiga e colega minha, que era um esquema de babysitter ao domicílio de cruzado. Da família. Partilha, não é? Partilha. Eu ia para a casa deles ver televisão, os meus iam dormir, não custava nada, eles iam ao cinema ou iam jantar, foram o que quisessem, e eles vinham para a minha casa para eu ir com a minha mulher na altura. Também era médica, que é para irritar a Ana. Isto é uma private joke. Cada vez que eu digo, cada vez que eu tenho uma atual mulher médica, tive uma outra mulher médica, e depois ela fica muito irritada. Eu tenho uma muito Aquela que era médica. Mas está a brincar. Mas para dizer que era de borla, era por avisado, não custava nada, era uma vez por semana. Para poder... Aquele conceito, it takes a village, não é? É preciso de comunidade Sim. para que todos em Porque comunidade... o casal precisa de espaço, quer dizer, e o espaço, depois de um dia inteiro de stress, toma banho ao fim da tarde, vai buscar, vai levar, depois agora às atividades, que sempre houve, atividades não sei o quê, vai levar a natação, vai levar aqui, vai levar acolá. Quer dizer, à noite na cama sobra pouco. E não é só a cama que é importante, mas quer dizer, já sobra pouco, não é? Já não sobra assim muito. Não é? E como é que... Então agora vai tentar uma nota positiva. Vamos lá. Como é que inflexionamos esse caminho? Partindo do princípio que o contexto macro não conseguimos alterar, não é? Porque o que eu estava a pensar era o seguinte...
acredito que a si chegue sempre, muitas vezes, os problemas, A não mim é? só chega a problemas. Os problemas, pronto. E então, para não estarmos a falar sempre do mesmo que sei que também, não quero cansar, pensar ao contrário. Então, pensar o que é que podemos, nomeadamente, até porque estamos a falar para pessoas, para famílias de Estado, etc., nos casais, o que é que podemos fazer para aliviar essa tensão, para melhorar a qualidade do casal? Há uma coisa que, se é possível, é fundamental. É o casal manter um espaço, nem que seja semanal, em que estão os dois. Às vezes não é possível. Quer dizer, há casais... Voltamos ao negativo. Já volto ao positivo. Tá bem, eu puxo. Há casais que não lhes passa pela cabeça sequer, eu apanhei alguns, e jantar fora aos dois sem os filhos, ou ir de férias sem os filhos. Acham que não devem fazer isso. Passam a papar mamão depois de serem casais. Quer dizer, eu encontrei casais e dizia, quando é que foram a última vez que foram jantar fora? Isso foi há não sei quanto tempo. Quando é que foram de férias? Não vamos sempre com os miúdos e tal, mas não tem que deixar. Temos a quem deixar os miúdos, mas coitados dos miúdos também têm que ir e tal. Bom, e depois aquilo começa a correr um bocadinho mal, não é? Porque, obviamente, as necessidades de um e do outro podem não ser iguais, mas há sempre um que tem mais necessidade que o outro, ou os dois têm a mesma necessidade. E esses momentos dão um respiro ao casal, não é? Como é evidente, nem que seja jantar fora, nem que seja ir para o banco de jardim, namorar, o que for. Não acha que é também um pouco de falta de educação sobre isso? Porque eu vejo, falando agora como Pedro Tanger, e nem como Stat, na verdade, mas como homem com filhos, homem casal, com pai, exatamente, parte de um casal, e que falo muito, que eu interesso muito por esta área, e acho que há muitas coisas, o que eu vejo mais é falta de, não só, por exemplo, esta coisa do marquem um tempo por semana para estarem os dois em casal. Não, mas isso não é espontâneo, mas as pessoas não estão a perceber o impacto que isso tem. É uma Sabe grande, que é uma que eu fiz grande algumas dica. vezes na vida, agora não vejo casais pela primeira vez, mas quando tinha confiança com eles e percebia que eles tinham algum sentido para isso, marquem um hotel às 3 da tarde, não há nada melhor do que dar para um hotel às 3 da tarde. Isso é verdade. Parece uma dica tão prática. Todos os hotéis fazem isso. Mas os hotéis fazem. Todos fazem. Até o Ritz faz. Eu não sei por experiência própria. Não. Ouvi dizer. Ouvi Mas dizer. as pessoas ficam incomodadas, eu acho que isto é um ponto importante, porque as pessoas ficam incomodadas quando se fala disto. Fica tipo, isso, eu não quero quase falar sobre isso, não gosto. Isto é Entra pela garagem, todos têm garagem, não há problema nenhum. Mas, por exemplo, quando tu vês é curioso, porque agora estava-me a lembrar de um preconceito meu. Quando eu vejo às vezes na Stat, às vezes vão casais, os casais, a família, vão o pai e a mãe ver. E agora apanhei-me a ter um certo preconceito com isso. Então, assim. De como se. Mas porquê é que estão aqui os dois juntos? Mas porquê é que não se dividem? Mas se calhar é interessante, se calhar é um momento em que conseguem estar ali. Eu posso falar do meu ponto. Nós temos muita ligação com os pais. É isso, é isso. O nosso papel ali é muito giro, porque nós sabemos perfeitamente o nosso lugar, somos instrutores de artes marciais, que estamos a fazer um bocadinho mais do que isso. Não, é bem mais do que isso. Pronto, mas eu posso dizer porque... Pronto, mas é importante sabermos o nosso lugar, claro. E o nosso papel. Mas um dos papéis muito evidentes que nós assumimos é perceber que somos uma extensão da vida em casa, não é? E da dinâmica do casal. Ou seja, sem querer, não nos metendo evidentemente em nada disso, mas percebemos que há pais, por exemplo, que vêm juntos, porque para eles aquilo é um momento familiar de união. Sim. Que é muito giro ver isso. Exato. Há de haver certamente também pais que vão todos juntos em família nuclear, que não se conseguem separar e falta-lhes, se calhar, talvez ali alguma autonomização e liberdade, dinâmicas, com certeza que haverá também, não é? Muito fusionado, tudo aquilo. Sim. Com certeza. Mas, por regra, aquilo que vemos é que os pais, das duas uma, ou encaram aquele momento como um momento especial de ligação com os filhos, porque nós convidamos os pais a assistir às aulas e participam muitas vezes e seguram nas coisas e fazem. E então trazemos como uma forma... Sim, são parte integrante da aula, muitas vezes. São, e nós temos isso consciente como sabemos que passam pouco tempo com os filhos e sabemos que é difícil haver espaço para passar tempo com os filhos. Então, olha, já que eles estão cá, vamos criar aqui um momento em que vocês também transformem isto num laço familiar. O que pode ajudar ao que o Zé estava a dizer, que é, imagina,
passaram o tempo ali com os filhos e, portanto, estão mais libertos agora para poderem ter o momento deles, Para porque aquele poderem ir para sentimento de casa. culpa de não estou o suficiente já se calhar não se instala tanto. E agir porque vemos que às vezes à terça vai o pai, à quinta vai a mãe. Os pais são muito culpabilizados hoje em dia. Muito. Muito. Eu acho isso uma coisa horrível. E a culpa é nossa psis. Está a olhar para mim. Mas também não é o Instagram também não é é a única psi aqui além de mim, não é? Mas o Instagram também não é um bocado. Ou seja, as redes sociais Eu não tenho experiência nenhuma de Instagram. Falei nisso com a Ana. Eu não tenho Instagram, nem Facebook, nem nunca tive por causa dos doentes. Senão depois Pois. é uma confusão. Claro. Nunca tive. Portanto, a Ana, de vez em quando, a minha mulher mostra-me umas coisas de Instagram. Mas a história da culpabilização dos pais já vem de trás. Quer dizer, quando aqui há 20 ou 30 anos nós começámos a dizer que os pais eram uma espécie de culpados daquilo que acontecia aos filhos, não é? Quando, eu não quero estar a criticar o Daniel, mas o Daniel fez um livro que teve um enorme sucesso, mas que hoje em dia o renega um bocado, que se chamava Inventem-se Novos Pais. Há 30 anos. Eu tenho esse livro. Há 30 anos atrás. Que era um bocado, sem querer, uma certa culpabilização, como se os filhos fossem fotocópias daquilo que os pais são, ou fossem Ou do que eles moldados, fizessem, não é? fossem moldados para aquilo que os pais são. Os pais são muito culpabilizados, são muito... Mas isso não é, peço desculpa interromper, não é um pensamento por oposição ao modelo educacional anterior que os pais eram umas bestas? É, mas é o exagero. Pronto, mas foi tem razão. compensação. Não, Tem e razão, vocês os dois aí pensam exatamente igual. Exatamente. É um exagero, quer dizer, porque de facto os pais são aquilo. Há pais que são umas bestas, como é evidente, não é? Obviamente que sim. Que haverá Sempre não é? houve e sempre haverá. Exato. Sempre haverá. Mas os pais fazem aquilo que conseguem fazer, fazem aquilo. Depois eu sou muito contra a não sei se o termo é esse, mas quer dizer, ensinar os pais a serem pais é uma coisa que eu sou completamente contra. Isso é criticável, eu sei que é criticável, mas eu sou completamente contra isso e cada vez mais me faz impressão... Até lhe dá comissão. Diga? Até lhe deu comissão. Até me dá comissão. Porque acho que qualquer pai ou mãe faz aquilo que... Claro que não é todos, mas fazem aquilo que sabem fazer, a melhor maneira que sabem fazer, não há formas ideais de fazer e os psis que se dedicam a indicar aos pais a serem pais têm a maneira que sabem tudo na vida. Desculpa, eu hoje estou a ser muito radical, mas têm a maneira que sabem tudo na vida. Acho muito bem. E quer dizer, depois tiram os filhos aos pais, às vezes, essa história que houve recente, não vou agora falar disso, mas quer dizer, as pessoas são desalojadas e depois vivem mal com normalmente são de raça negra, por acaso, é uma coincidência, coitados, não têm culpa nenhuma, isso é uma coincidência. Depois tiram-nos os filhos que não têm condições, depois vão lá as assistentes sociais. E como é que se liberta aos pais, então, dessa culpabilidade? Porque, por exemplo, esse é outro fator de tensão, não é? É dizer-lhes, vocês fazem o melhor que podem. Quer dizer, eu acho É que é importante para quem nos ouve isso. Mas eu acho que há aqui o melhor que podem está num vazio hoje em dia. Eu acho que enquanto antes havia um modelo, bem ou mal, não é? Havia um modelo, ser pai, mãe, é isto. Não é? Vocês educam assim, isto é o que está certo. Isto depois tinha os seus lados completamente... tinham lados negativos. Sim. Há valores que são... Agora, só para... Eu acho que se perderam referências. Eu acho que isto é muito importante. Eu sinto imenso que é os pais. Essa culpabilidade vem de uma enorme falta de referências do que é que está certo. Certo no sentido de... Estou a fazer bem para os Estou a meus fazer bem, filhos. não ou estou a Há fazer valores bem. que são eternos, acho eu, e são esses valores que a gente tem que passar aos nossos filhos, que é a ética. Tome-se a ética no sentido geral da palavra, não é? A seriedade, a capacidade de trabalhar e de fazer aquilo que têm que fazer. O não andarem a agredir os outros, a respeitar os outros. É mais, com certeza. São 4 ou 5 coisas que, se nós conseguimos passar aos filhos, e acho que os miúdos pequenos têm uma grande... Tirando alguns que são malucos, pronto, esses depois têm que se encarar de outra maneira. Mas a maior parte não são malucos e integram estes valores se forem dados pelos pais. Os filhos, ao contrário do que se possa... Isto é a minha opinião. Ao contrário do que se possa pensar, sobretudo até à adolescência, acreditam nos pais piamente. Sim, Piamente. Mas- Ou seja, são uma esponja daquilo. E, portanto, os pais podem passar... Não têm que passar coisas muito especiais. Se os têm esses valores, têm que passar esses valores. Não é? Quer dizer... Os O que tu pais têm dizes, o que tu imenso medo sentes de... é que querem fazer tão bem, querem fazer tantas coisas e absorvem de tantas fontes que depois não sabem o que fazer. Não, e há um medo muito grande de errar. De errar, de falhar. Se eu fizer... Mas se calhar é mas preciso, um bocadinho mas nessa se linha calhar é do... preciso voltar ao que o Zé estava a dizer, que é voltar ao simples. Totalmente, faz todo sentido, aliás, porque eu acho que é um bocadinho essa ideia dos pais vão ser responsáveis por todas as pancas dos filhos. Não são.
Não só porque é impossível controlar, não Quer é? dizer, eu posso educar o meu filho em muitos valores e depois o gajo era um filho da mãe. Da mãe é. Da mãe é, Mas, com quer dizer, certeza, Era um esperemos. grande sacana e sacanear meio mundo. Quer dizer, quer dizer há uma. Voltamos à ideia que eu há bocado dizia. A ideia é que os filhos são aquilo que os pais são incapazes que eles venham a ser. É mentira. Os filhos têm um grau de autonomia na sua personalidade que é bastante grande. Quer dizer, eu posso ter... Aliás, quem tem mais filhos percebe isso. Sim. Quem tem mais que 2 filhos, mais que um filho ou mais que 2 filhos, percebe perfeitamente que tem 3 filhos da mesma mãe e do mesmo pai. A genética tem algum peso, mas... Até quem tem gêmeos refere muitas vezes Não, isso. Gêmeos, Ainda ontem, então, não é? os gêmeos que são mesmo gêmeos homozigóticos. Homozigóticos. Iguais, não é? E, portanto, os miúdos têm uma personalidade que... Sim, isso é incrível. Aí é que... E é Então- engraçado essa questão dos valores, peço desculpa, só aqui Não, pegando vai, aqui vai, na vai, ideia vai. dos valores, porque eu achei interessante que é a simplicidade, que faz muito sentido, não é? Porque o trabalho que nós procuramos fazer na formação das crianças, na STAT, não é? Aquilo que nós... É toda ela baseada em valores, não é? Ou seja, porque aquilo que nós percebemos ao longo do tempo que é, se há coisa... E isto é transversal, eu acho que os pais às vezes não se apercebem disto. É que todos os pais querem, com mais estilo, menos estilo, mais educação assim ou educação assado, todos querem que os filhos sejam disciplinados, verdadeiros, honestos, acreditem neles próprios. Isso é transversal. Portanto, acho que se pode inferir que que uma boa educação é uma educação que vai ao simples, não é? Mas sabes que eu acho que também depois há ondas de inércia positivas. Essa questão, porque na STAT, nas aulas, são muito referidas e muito marcadas sempre os valores. E vai entrando também nos pais. Eu acho que é um momento ali em que eles também estão em silêncio. Eu sou mãe de filhos que estão lá. E às vezes estou a ouvir e estou a refletir sobre aquilo que está a ser dito e a pensar, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu ponho? Será que eu não ponho? E isso é importante porque depois também vai libertando tensão para outros lados, não é? Porque eu ainda estou aqui, eu estou agarrado às coisas que nós temos de dizer às pessoas de positivo. Sim, E de libertação de tensão entre o casal. Por exemplo, teres esses valores, teres essa estrutura, ajuda ou não ajuda? Eu diria que ajuda muito eu poderia falar do meu que lado, tu não é? Ou sentes. seja, eu ajudo imenso aos pais a organizarem, pelo menos, quais são os pilares que querem para a educação, ou os pilares na formação da sua família e dos seus filhos, não é? Quais é que são os principais valores que podem construir... Olha, partindo disso, uma pergunta. Acha que os casais fazem isso? Era exatamente. Não, de todo a dizer, é importantíssimo, pelo menos, será que eles tomarem consciência de isso, quais é que será que são. eles se estruturam enquanto de o que é que nós queremos para a nossa família de valores? Por exemplo essa coisa que o Zé estava a dizer de arranjarem um tempo para estarem só às 3 da tarde num Ritz da vida. Para quem tem dinheiro. Aquilo Pronto, está caro. obviamente, não interessa. Aquilo está muito caro. Está caro. Mas isso faz parte de um combinado. Será que as outras coisas também não aliviaria, não melhoraria? As outras coisas, quais coisas? Este conjunto de valores, forma de lidar, como é que vamos estar em relação? A estratégia? Ou não é uma estratégia? Acho que há... Como é que eu ia utilizar isto? Acho que há 2 estratégias que têm que ser conciliadas. Uma das coisas que os casais têm que fazer o mais depressa possível, de preferência antes de terem filhos, é alguma negociação sobre algumas coisas em que a diferença existe. A diferença vai existir o resto da vida, não há nada a fazer, ainda bem que há. E depois, quando têm os filhos, são confrontados com coisas, como eu dizia há bocado, de muito diferentes, não é? E, portanto, essa negociação vai permitir ter uma atitude comum face aos miúdos. Comum, que é sempre um comum relativo, porque os miúdos são vivos, que nem uns alhos, a apanhar as diferenças. Quer dizer, estamos todos à mesa. Ao pai, posso sair? O pai diz que sim. A mãe não precisa dizer nada, porque basta olhar para a mãe para perceber que a mãe está a dizer que não, não é? Portanto, eles são possíveis disto. Mas isso não há nada a fazer. Agora, uma das coisas que têm que acertar é como é que lidam com a verdade com os filhos. A história da mentira e da verdade é fundamental. Mentir aos filhos, para não serem circunstâncias muito especiais, a avó vai morrer, não vai. Coisas desse tipo muito graves, não é? Agora, mentir aos filhos sobre coisas importantes da relação com eles, por exemplo, eu acho que é uma coisa que eles apanham rapidamente e que vai destruir um bocado o valor da verdade e do que é a verdade e que é o confrontar-se com a verdade e encarar a verdade, não é? Dizer uma coisa e fazer outra
que é uma coisa que nós adultos fazemos muito. Congruência, não é? Congruência, que os miúdos apanham, os miúdos são umas esponjas a apanhar esse tipo de coisas, não é? E portanto, nós dizemos não sei o quê, mas de facto funcionamos ao contrário, os miúdos apanham logo isso, não é? E a próxima vez ouvimos, mas o pai ou a mãe disse isto, mas depois fez aquilo, não é? E, portanto, Mas aquela mentira do já não há chocolate, pode-se dizer essa ou essas... não, ele diz há chocolate, mas tu não comes. Ok, só estou a clarificar isto, qual é o grau de... Porque ele vai descobrir o chocolate. Ele vai descobrir o chocolate. Isto é importante, porque não é? Porque Não comes chocolate, não as comes. pessoas têm ponto medo final. desta assertividade com os filhos. Não. Quanto muito, agora posso dar eu coisa, quanto muito podes explicar porque é que não o dás. Sim. Não Claro, é do estilo, olha, claro. antes de jantar vais perder a fome. A resposta é não. Claro, e a certa Ou seja, altura- voltar ao simples. Mas não é? voltamos a esta questão dos pais hoje em dia. A questão dos telemóveis, que agora é muito falada, etc. Não é? Da exposição tem imenso. à internet. Os pais terem imenso medo de ser autoridade. Isto tem sido um tema, não é? E Voltamos àquilo que eu dizia há bocado, porque houve um paradigma há muitos anos em que nós fomos os culpados, nós precisamos em geral fomos os culpados, que os pais eram demasiado autoritários, por contraponto àquilo que disse, que todos temos uns paizinhos autoritários. Eu, pelo menos com 75 anos, o meu pai nunca me bateu, mas enfim, minha mãe deu muitas chapadas, mas o meu pai nunca me bateu. Mas era sempre aquela figura de quando vier o teu pai, vais ver como é que é. Exato. Era mais assustadora, não é? Uma figura... Depois começaram a ficar bolas e a mania que não era tudo permitido e que não sei o quê, e tinha que se explicar tudo. Mas tem que explicar tudo. Mas isto é porque aquilo que eu vejo mais é os pais têm medo, têm genuinamente medo por talvez não saberem como ser assertivos, porque confundem isso com estou a... Não, acaba. Não, só dizer, se eu for acaba. assertivo ou estou a ser autoritário, logo vou machucar a psique do meu filho ou da minha filha, portanto vou a medo, mas de repente aquilo enche, não é? O saco enche, não é? E a certa altura, quando se passam e estalam, e o que descompensa, mas depois tentam compensar. Psique qualquer aposta, os gajos manipulam os pais à ganância. Eu conto uma história. que o meu filho António era terrível quando era pequeno. E um dia eu ia muito ao teatro com ele. Aliás, ele diz: o pai é que é ao teatro comigo. Bem, nunca foi, para chatear a mãe. e ia muito ao teatro com ele. Ia muito ali à Velha, um teatro ali na Velha para miúdos ao fim de semana, ia a vários sítios. E às vezes ia a prima dele, Constança, tem mais um ano que ele. Um dia a prima chegou lá à casa para ir ao teatro e pediu-lhe não sei o que ele estava a brincar, umas cartas, uma coisa qualquer. Tinha um pai 5 anos um e 6 anos outro, e o gajo não quis emprestar as cartas à prima. Eu disse: empresta as cartas à tua prima, senão não vais ao teatro. E ele não emprestou, e ele não foi ao teatro. E eu fui sozinho com a prima. Ainda hoje, tem 26 anos, se lembra disso. Mas é a questão que ontem falávamos dos rios e dos limites. O gajo aprendeu. Custou-me horrores. Confesso que me custou horrores fazer isto. Custou-me horrores. Pois, claro. Custa, porque depois é outra dimensão. É que a muitos pais e mães custa ser mais firme, mais autoritário, castigar. A pessoa fica... Claro, fica amor, não é? A pessoa fica aflita, não é? Fica magoado, fica dorido. Agora, tem que o fazer, não é? Mas, por exemplo, se isso não é negociado em casal, pode ser uma grande fonte de atrito. Pode ser tem que ser negociado em casal. Ou seja, tem que ser... Ninguém pode tirar o tapete ao outro. Tem que, mesmo que não vá à dobra, como se diz em futebol, não é? Que é ir, mesmo que não vá à dobra, tem que pelo menos não tirar o tapete. Quer dizer, não pode dar sinais de desqualificação, porque uma das coisas terríveis na educação dos miúdos é a desqualificação. Como eu dizia há bocado, pode ser não verbal, e eles apanham rapidamente isso, que o pai e a mãe podem fazer um ao outro. Ou seja, de que não estão em sintonia e os e miúdos eles aí captam. entram pelo meio. Os miúdos sabem perfeitamente a quem é que pedem o quê. Você tem filhos, sabe perfeitamente o que é que pede uma coisa a um. Os meus até gozam comigo a dizer: o pai deixa sempre, não é? Claro. Não deixa sempre, atenção. Imagina. Fica lá, mas eles gozam mas eles sabem o que é que hão de pedir a quem, não é? Claro que sim, claro que sim. Pedem uma pessoa para sair à noite, se for o caso, pedem a outra. E portanto os pais têm que estar. E não é fácil fazer isso. Então já codificámos aqui duas coisas: aquele tempo, não é? Marcado, a negociação. Como é que podemos ajudar mais? Das coisas que se lembra, que foram assim, tipo, sei lá, os temas principais ao longo destes anos de tensão e coisas que quebraram a relação, porque eu adorei, eu estou a perguntar isto porque aqui neste seu livro, no fim deste seu livro,
que é Até que o Amor nos separe, quando diz assim: um casal que foi capaz de voar no bom tempo e na tempestade. E eu pensei... E a tempestade era outra. Eu sei, está bem, mas eu agora extrapolei. E a tempestade era mais séria. Eu sei. Mas não é, isto não é um casamento. Quer dizer, quando eu li isto, eu pensei, isto é um casamento. É um casal que é capaz de voar no bom tempo e em tempestade. Há E situações... portanto temos 2 dicas, não é? Dê-me lá mais, ajude-me lá aqui a ajudar o pessoal. Não, há situações mais complicadas ainda, que é quando, por exemplo, e isso passa-se mais na adolescência, não é? Do que na infância não se passa. Que é quando, por exemplo, há um quase corte de relação entre um filho ou uma filha e um dos pais, o pai ou a mãe, não é? Portanto, é uma situação muito difícil para uma família, não é? Porque, por um lado, sei lá, imagino que talvez seja a situação mais frequente em que um filho corta com o pai por uma situação qualquer, não é? Corta, não quer dizer que deixa praticamente de ter relação com ele, a viver numa casa. A mãe fica entalada entre duas lealdades, no fundo, não é? Entre 2 lealdades. Entre O Zé fala lealdade- muito das lealdades. A lealdade ao marido e a lealdade ao filho, não é? E tem um papel muito importante porque provavelmente no interior dela ela dá razão a um deles. Até às vezes dá ao filho. Porque acha que o marido foi uma besta. Outras vezes não, varia, mas quer dizer... Mas não pode de maneira nenhuma fazer transparecer isso. De maneira nenhuma fazer transparecer isso. E também não pode acirrar isso, porque algumas mães... Eu, quando digo mães, não estou a discriminar. Pode ser mães ou podem ser pais. Sim. Acirram, porque há casais, eu agora estou-me a afastar, que competem um com o outro. Disputa de poder, não é? Disputa de poder e do amor dos filhos. Não é? Pior ainda que o poder. O amor dos filhos, não é? Disputam o amor dos filhos. Querem que os filhos sejam mais próximos deles do que cada outra pessoa. Mas falando ao caso que eu estava a falar, o papel de mediação nisto é muito importante, porque é um papel muito lento, em que o casal tem que estar de acordo sobre o desacordo, ou seja, tem que falar sobre o desacordo. Eu posso dizer à minha mulher, olha, eu acho que não tiveste razão nenhuma, mas eu vou-te apoiar em recuperar isto. Eu acho que não tiveste razão nenhuma, mas... se nós entramos nisto, nunca mais saímos disto, não é? Portanto, a negociação do desacordo nos casais em geral, já há bocado disse isso ao princípio, é muito importante. Porque é talvez a coisa mais difícil, porque se não há negociação do desacordo, entramos na crítica sistemática, não é? E como eu digo várias vezes, Muitas a crítica vezes, é a coisa mais devastadora na vida dos casais, é a crítica sistemática um ao outro, não é? E os filhos podem ser um papel muito importante nisso, porque criam desafios, sobretudo na adolescência, mas podem ser também quando são crianças, por exemplo, com crianças com dificuldades, etc. Não é? Se criam desafios ao casal em que eles têm que passar a vida, eu exagero, mas ter muitas vezes negociação sobre os seus desacordos e terem que chegar a um acordo sobre qualquer coisa que é preciso fazer, sei lá. O rapaz chegou em vez de chegar às 3 da manhã, da noitada, chegou às 7 da manhã, desligou o telefone, aquela cena habitual, não se conseguiu falar com ele e tal. Pá, e um acha, desculpa lá, agora durante um mês não pôs os pés na rua, não sai da rua. E o outro acha que isso não vai resolver nada. E, portanto, isto tem que ser negociado, não é? Tem que ser negociado e tem que chegar a um acordo qualquer. Estava a dizer isso e eu estava a pensar, por exemplo, na STAT, vocês devem ter muitos casais que são divorciados. Isso é outro problema. Isso é outra questão. E em processos de, por exemplo, essa negociação e o concordar no... Isso é muito complicado. Mas ajudaria muito, não ajudaria ao processo? A mediação, os casais divorciados, felizmente que se você olhar para as estatísticas, o número de casais que se divorciam em tensão, ou como é que se diz, em litígio, diminuiu brutalmente. Litígio formal, judicial, são para aí 3 ou 4%. E normalmente tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com o resto. O divórcio litigioso antigamente era bastante superior. Mas acabou a culpa, não é? Antigamente havia a culpa, Exato. Agora acabou a culpa, o que diminuiu o litígio. E o estigma sobre a mulher que se Exatamente. Agora o litígio tem muito a ver, o pouco litígio que há, ou algum litígio que há, eu às vezes estou envolvido nisso com casais, tem a ver com o dinheirinho. Se me passares para cá o dinheiro, eu acabo com o litígio. É tão simples quanto isto. Mas estou a dizer, a negociação dos casais depois de separação é em princípio mais complicada. Não quer dizer que seja sempre mais complicada. Quando é que ela se complica mais? É quando aparecem os novos cônjuges.
Os cônjuges ou companheiros, não é? Vocês captam isso quando estão. Nós captamos tudo. Porque Nós captamos eu muita coisa. estou-me a dar muito bem com a minha ex-mulher e temos 2 ou 3 filhos. Mas estou a falar das dinâmicas. Se Nós vocês captamos veem as porque, dinâmicas. bem, nós começamos. Às vezes vêm mesmo falar connosco, quer dizer, olha, precisamos que apoiem o nosso filho, a nossa filha, os nossos filhos. Nós estamos a passar, vamos passar por isto agora. Isto às vezes avisam-nos que vão passar por isto. Sim. Quando fazem isso, eu já sei, isto vai correr bem. Este eu sei que vai correr bem. Estes são os seus Sério? planos. É, logo, vejo que são pais que Ou estão seja, ali. porque houve a consciência Claro, de. e percebem que vai haver isto, vai acontecer isto, este vai correr bem. Vocês Vamos não ver chegam isso. à aula e não dizem ao miúdo, não? Não. É que a minha condição Ele está a brincar. Ou não. Não me admira que haja alguém que faça disparates desses. É isso que ele vai Eu tinha 8 anos, eu sou dos poucos com a minha idade com os pais separados. Eu e Eduardo Barroso éramos amigos desde aí por causa disso. É por causa disso. Então a minha mãe, eu andava no liceu francês, já contei a história 20 vezes, mas acho que a história é genial. No liceu francês... Colega, ele não é colega? No liceu francês até aos 8 anos. A minha mãe, quando eu cheguei aos 8 anos, eu, em vez de dizer mesa, dizia mesa. Assustou-se e pôs-me um colégio que eu sempre achei um colégio de maricas, no lar da criança. Ai, a Ana. No lar, a Ana, porquê? Por causa dessas coisas todas. É que eu digo. No lar da criança, ali no Lapa, que aliás vai fazer agora o aniversário, eu vou participar e tal. Onde depois já arranjei amigos, o Marcelo, o Eduardo Barroso, o Francisco Jorge, que é meu colega e tal. Estive lá um ano, mas aquilo era uma coisa muito com misses, que tomavam conta de... Enfim, para quem vinha o liceu francês, andar a porrada aos franceses e tal, E que levar eram menos que aquelas nós. rígidas, sim. Na altura, pois, eu quando dizia que sim. Bom, a minha mãe, que tinha acabado de se separar do meu pai, achou por bem, porque devia ter a maioria das psicologias, e ter com a professora, que era a Dona Alice, e dizer, vem para cá o Zé Manela e tal, tenho uma atenção a ele, porque eu acabei de me separar do pai dele, do meu marido e tal, não sei o quê, com certeza e tal. Primeiro dia de aulas, ninguém me conhecia. Isso há depois cheguei quantos lá. anos? Epá, isto, eu tinha 9 anos, eu nasci em 49, foi em 58, foi no ano delgado. A Dona Alice não faz mais nada. Diz, está aqui o Zé Manel, que acabou de chegar para a escola, tratem-no bem, porque os pais acabaram de se separar. Posso. Ainda por cima na altura, não é? Porque não tinha mesmo- nada, era o único. Não, era o Eduardo, que me diz logo assim, já somos dois, ok. já somos dois. Boa, já somos dois. Ok. Mas isto para dizer que quando um casal se Sensibilidade separa... da Dona Alice. Muito sensível. Muito sensível. Quando, Apuradíssimo, Flor. quando um casal se separa, e as coisas normalmente ao princípio podem até correr bem. Porque agora já começa a haver mais a guarda alternada. Por exemplo, agora tenho um casal... às vezes resvala, não é? Diga? Às vezes resvala. Às vezes resvala, outras vezes não. Agora, por exemplo, tenho um casal neste momento, ele é que é meu cliente, eu mal conheço a mulher, é individual, separaram-se e têm uma situação que é transitória, mas que funciona bem. Alugaram, como não há dinheiro, alugaram um pequeno estúdio e eles transitam do estúdio para a casa de família alternadamente de 8 em 8 dias. Ou seja, Há um espaço comum. Há um espaço comum onde os filhos nunca mudam. Os filhos nunca saem de casa. Eu já ouvi falar cada um disso. deles Eu também. vai dormir ao estúdio. Funciona? Que é mais... Até agora tem funcionado, mas tem para aí 3 meses. E ele tem a noção que não pode durar eternamente. Pois. Mas talvez uma solução transitória para ser menos violento. Exatamente. Para as crianças. Para as Estava eu a crianças. dizer que isto corre normalmente, quando corre bem, o problema é quando aparece uma megera Há um megero. ou um gero. Ou seja, começa a dizer, és um parvo, a gaja faz-te o que quer, o gajo faz-te o que quer, nós tínhamos um fim de semana marcado e ela ou ele torpedeou tudo, enfim, Depois começa os filhos começam a ter influência Começam da os- outra exatamente, pessoa. exato. Vocês sentem, por exemplo, quando estão em aula, os miúdos a ficarem mais tristes ou a mudarem? Nós passamos bem, nós temos Porque isso é preciso inclusivamente treinar os instrutores para que vêm isso. connosco desde crianças que passaram por tudo, não é? Desde pais a separarem-se, pais infelizmente a morrerem, pais, enfim, tudo, não é? Nós passamos por muita coisa ali. É não normal. há nenhum filho E que goste que os pais se separem. Não há, não É há. muito Eu raro. acho que há uma... Só se havia muita pancada ou muita coisa lá em casa, Sim, senão... mas a senão maior não parte gostam, dos casos não os filhos gostam. sofrem imenso. Sofrem. Claro, como E é como é que natural. vocês- É uma bomba atómica. Eu tenho um amigo meu que diz isto com muita graça e tem razão, que é... As pessoas vivem idealizam a separação, porque agora os nossos problemas vão terminar todos e os miúdos vão para aqui, os miúdos vão para ali. Isso é uma bomba atómica. E os miúdos sofrem imenso com isso. E muitas vezes o que vemos, depois eles começam completamente a descompensar
o foco da atenção. Portanto, estão ali na aula, mas não estão... Mas depois todo ali. adaptam-se. Não, depois adaptam-se. Mas quando a coisa... Mas quando, aí vocês quando ainda têm que ser mais sensíveis a dar a completamente. aula. Nós temos não, inclusivamente chamamos, quando vemos que o aluno precisa, aí tornamos claramente um refúgio. E puxamos os miúdos para lá, convidamos para vir a evento, para vir connosco, puxamos para próximo para ele ter, pelo menos naquela confusão uma toda, referência, tem aquilo que é estável. uma estrutura. Há uma coisa que eu nunca percebi, que é de facto o peso da cultura. Há divórcios em Portugal, assim, de uma forma importante, desde depois de 25 de Abril. Até lá havia separações de bens, havia divórcios raros, porque eram tudo casados para a igreja. Mas agora estacionou, mas há uma taxa de divórcio altíssima em Portugal. Os países do sul da Europa somos os que têm mais divórcios. Mas as pessoas, quando casam, a primeira vez, julgam que é para o resto da vida. Estão convencidas que vão casar para o resto da vida. As estatísticas não influenciam. Eu acho que isto é genuíno. As pessoas acham que vão viver com aquela pessoa o resto da vida. E mesmo quando se querem separar, muitas vezes é uma das pessoas que se quer separar, há uma espécie de luto. Há um luto. Que tem que ser feito. Como se aquilo fosse uma perda de um projeto. E de facto é uma perda de um projeto. Não é? Mas quer dizer, ninguém eu costumo brincar quando vou aos casamentos com a Ana. 10, 15 anos, estamos aqui qualquer dia estamos na festa de divórcio. Já fui convidado para a festa de divórcio. Já. Mas quer dizer, as pessoas quando estão ali a casar, seja por civil, seja por... estão convencidas que querem que aquilo seja para o resto da vida. Mas não deve ser assim. Ai, desculpa. Peço choveu. Não deve ser assim. Eu acho que deve ser assim, mas não é assim. Não é o amor eterno enquanto durar. Romântico. Não é? Mas então é isso, leva-me a uma outra pergunta, que é, então e o que é que nós diríamos a essas pessoas que estão a casar assim? O que é que vocês podem fazer para manter este casamento? Mas sabe que eu pode ser um bocadinho de presunção, mas a partir de determinada altura, com muita terapia de casal que eu fiz, aliás, discuti isso com vários colegas, eu tinha a noção, se calhar um bocadinho megalómana, de que podia fazer prevenção de divórcio. Pronto. Mas não. A única coisa que eu fiz e que me dava imenso gozo era fazer prevenção de novos casais, pessoas que se tinham divorciado ou se tinham separado e que iam juntar os trapinhos e que vinham falar comigo por causa de um livro que eu publiquei chamado Droga, Pais e Filhos, Os Meus, os Seus e os Nossos. Os Meus, os Seus e os Nossos. Por causa desse livro, apareceram-me ao longo da vida, dava imenso gozo fazer isso, eram 2, 3 sessões, não é mais. Como se juntarem casais que têm histórias para trás com filhos, com outros casamentos. E isso era uma espécie de prevenção das chatices. Por onde eu, aliás, também tinha passado, porque quando casei quando fui viver com a Ana, tínhamos filhos e outros. E, portanto, isso é o único aspecto preventivo que eu fiz, porque a prevenção de casais, antes de... Havia uns que chegavam mais cedo, mas quer dizer, nunca fiz. E tenho a noção, se calhar é megalomania, tenho a noção que havia coisas muito simples que se podiam fazer, nomeadamente da questão da crítica, que é a crítica e famílias de origem. São as duas coisas mais... Mas é que eram os principais... É isso. Mas as críticas e não famílias temos muito de origem. tempo, mas quero ouvir. Críticas e famílias de origem. Ou seja, diminuir a crítica sistemática. Baixar a crítica e atenção à família de origem, não haver tensões com a família de origem, não haver o menos possível e não haver cortes com a família de origem. Com a família de origem, mas isso no caso Cruzadas. segundos casamentos? Não, primeiros casamentos. Os primeiros, a família de origem, o quê? Ou seja, imagina... Você ouve uma boca qualquer da sua sogra, ou a sua mulher vem-lhe dizer que a sua sogra disse não sei o quê, você fica passado e depois aquilo começa a aquecer e corta com a família dela. E eu vi muitos cortes com a família. O que é que acontece? É que a sua mulher, tu era um exemplo, não é? A sua mulher, a sua mulher fica entalada entre lealdades. Quer dizer, por um lado tem a família. Muitas vezes estes cortes atingem os netos. Então, claro. É proibir os netos irem ver os avós. Quantos casos? Que é uma coisa de uma desumanidade. Claro, é muito violento, não é? Eu tenho uma doente minha, que ainda hoje, aliás, estive com ela de manhã, que é a minha doente há muitos anos, individual, e teve anos, sem os pais dela verem. Só se resolveu a situação com a morte do pai dela depois. Portanto, foram anos. Eu ainda tinha uma pergunta final, não sei se temos tempo, mas resumindo. O tempo é vosso. Tempinho para 2? Tenha o formato que tiveres. Posso só dizer uma coisa no tempo a 2? Referência a 2 e não 3. Posso só dizer uma coisa no tempo a 2, que era uma frase... Não vou responder. Que é uma frase para o tempo a 2 que eu digo muitas vezes, que eu não sei se está errado, mas queria passar aqui pelo escrutínio, que eu costumo dizer, porque é sempre o problema do mas não, vou ser intimidade, que é o homem precisa de intimidade para dar carinho e a mulher precisa de carinho para ser íntima.
Isso já foi. Mas isto já foi. É menos, não estou a dizer que Não já sei, foi. olha, coisa. Porque eu vejo para mim muitos ecoou. casais Não. em que este é o problema, que é... ou seja, Só me queres é coisa. só não é? queres é isto, e o homem diz, não, mas o homem precisa disso para depois estar conectado. ainda é um Isto bocadinho, ainda Ui, pode ser um haverias conselho. mais 7 podcasts É, agora com essa exatamente, pergunta sobre que tu isso. fizeste. Não, ainda é um bocadinho, mas Por é causa menos. do tempo a dois, não é? Mas é menos. É menos, já o Mas papel olha, Os já comportamentos, está. Mas não a mim está ecoou. igual. Não está Mas igual. a mim ecoou o que ele disse, eu Não, senti. sim, não está igual, não está igual. Mas os comportamentos sexuais ou pré-sexuais ou em torno do sexo estão cada vez mais a aproximar-se em termos de género masculino e feminino. Agora, é verdade o que disse, quer dizer, aquela velha história, uma queca à noite começa com um beijo de manhã, peço desculpa do palavreado, mas eu sou assim. Resumindo. É para ser Não, mas isto é verdadeiro. verdade, É para ser não se verdadeiro. fala sobre isto, verdade. mas E tem que se falar, E há pessoas não realista. esquecer de uma coisa. Os homens têm, em geral, medo, e se calhar estou a fazer uma caricatura, mas não é completamente caricatura, das mulheres muito ativas, que avançam de peito feito para eles. Ficam Não inseguros. gostam muito, em geral. Não gostam muito. Gostam de ser eles, o macho, a tomar a iniciativa. E às vezes, quando são elas... Estou a falar de alguns casos que conheço. Às vezes, quando são elas que tomam a iniciativa... Ficam inibidos. Pois, a inibição às vezes... Agora não vou explicar, mas a inibição às É o que eu vezes... digo, tínhamos mais 7 podcasts. Então, eu estou a tentar codificar, Peço ajudem. desculpa, mas resvalámos aqui. Mas é um assunto que eu gostaria também de ir. Que é, portanto, o tempo a dois, a negociação, Sim. cuidado com a crítica e cuidado com os conflitos com a família de origem por causa da questão das Isso lealdades. nos casais em geral. Nos sim. casais em E geral. uma muito importante, que é também a não desqualificação do outro. A não Que essa que é desqualificação a do outro. crítica, mas É, a não crítica desqualificação. não, é que a crítica leva a discutir. É porque toda a uma razão. coisa leva a outra. Eu acho que E às bem- vezes não é crítica direta, Não, é às vezes são desqualificação. atos que Bem Não, desqualificam. tu és uma besta. Quer dizer, Bem às visto. tantas, eu posso lhe fazer uma crítica que está implícita a dizer que tu és uma besta. É isso. És uma Depois besta. podemos fazer, Ou não liguem ao que a mãe precisamos diz fazer ou o outro pai diz. podcast sobre os avós, que é muito importante. Pronto, fica para a Mas segunda fica temporada. para outra. Adoraria. Então, Os avós são Porque fundamentais sei- quando existem, não é? pronto, porque sei, não vou fingir que não nos conhecemos Isso, bem, claro. porque sei que já está farto destes assuntos. Dentro desta lógica, ainda há algum assunto que pensa assim, falei pouco, porque gostava de falar sobre isto. Já acho que já lhe disse uma vez, raramente os casais me falam de dinheiro. Que é outra fonte de Dinheiro- grande tensão. Dinheiro e autonomia. Dinheiro e autonomia têm uma coisa a ver com a outra, não diretamente, mas tem. Podemos fazer um sobre o dinheiro. Ok. Eu tenho a ideia, posso ainda dizer qualquer coisa? Pode. Eu tenho a ideia que o estado de defeito no sentido de acabou? O estado de defeito no Não, ainda sentido, temos 6 minutos. no sentido de ser o vulgar ou habitual dos casamentos com comunhão de adquiridos, que vai acabar. Socialmente vai ter que acabar. Cada vez mais o vencimento das pessoas não digo que é igual, porque as minhas ganham menos que nós, mas quer dizer, a autonomia financeira vai ter que acabar. Eu emitir opiniões sobre o trapo, isto é um machismo da minha parte, mas a roupa que a minha O que mulher a outra pessoa comprar- compra, deixa de quer comprar. dizer, eu compro os carros, eu gosto de carros, eu compro os carros que quero. E quer dizer, a senhora lá de casa não tem nada a ver com isso, porque eu não lhe peço onde estão para comprar os carros. O dinheiro é meu, eu faço o que quero. Às vezes escondo-os para eu não ouvir bocas. Pois. Mas, É verdade. e é o António, o meu filho, que os vai descobrir e depois vai dizer à mãe: oh, mas sabe como é que este cara é conhecido? Pela viúva. Isso é sempre bom, isso. Não, mas isto para É dizer sempre que reconfortante. o estado de comunhão de adquiridos dá muitas chatices no caso de divórcio. Dá muitas chatices no casamento, muitas vezes. Porque, quer dizer, Essa falta de autonomia não é que você, é um peso, você não é? tem uma conta comum e você sabe que a sua mulher gastou 200 euros num trapo qualquer, ou fosse nos sapatos, ou fosse no... O que é mais útil? É haver uma conta comum para despesas, As despesas comuns e cada um... A forma como eu, por exemplo, funciono, e algumas pessoas que eu conheço funcionam, é haver uma conta... Eu tenho contas com a minha mulher, as despesas comuns são tiradas dali, e depois cada um faz o que quer. Claro, Se porque quiser, senão é um controlo do outro, não é? Isto pode parecer uma coisa um bocadinho pouco importante, mas isto corresponde a uma mudança de paradigma do casamento, do acasalamento. Sim, porque isso, quando nós falámos sobre isso entre nós, na Sim. nossa vida, não tinha Sim. nada a ver com este podcast, mas eu fiz-lhe uma pergunta que mantenho até hoje, que é, e então onde é que fica o projeto de casal?
Ou seja, O casal não passa por aqui. é isso, mas eu gostaria de ouvir sobre isso, só que agora não temos tempo. E Tá agora, bem. o que é que eu faço à minha vida? Não sei. Agradeço-lhe muito. Muito obrigado, gostei muito. Foi ótimo, Gostei ficaríamos horas aqui a falar. muito. Acho que concordas comigo, Pedro? Temos mais temporadas pela frente, portanto. Obrigada, Zé. Nada, gostei muito. Obrigada, foi um prazer. Obrigado.